sério. Me diz uma coisa. Você prefere gastar R$ 1.000 para convencer um desconhecido a te dar uma chance ou investir R$ 10 para fazer quem já te conhece colocar a mão no bolso de novo? Parece uma pergunta idiota, né? Mas a verdade é que 99% dos donos de negócio estão jogando dinheiro no lixo todos os santos dias porque são viciados em sangue novo e esquecem de quem já está dentro de casa. Eu recebi uma mensagem essa semana que me deixou pensativo. O André, um cara de 47 anos, dono de uma padaria artesanal, me procurou num estado de nervos que eu raramente vejo. Ele me disse o seguinte: Jonathan, eu não aguento mais. Minha padaria está sempre cheia de gente nova, o tráfego pago que eu faço atrai muita gente, mas parece que eu estou carregando água em peneira. O cliente vem, compra um pão de fermentação natural, elogia a crosta, toma um café e some. Eu gasto uma fortuna para trazer o cara e ele não volta. No fim do mês, o lucro é esmagado pelo custo de aquisição. O André é o retrato fiel do empreendedor que é escravo do algoritmo. Ele acorda pensando em como fazer o vídeo perfeito para o Instagram, em qual dancinha ou qual foto de pão quentinho vai postar para atrair mais seguidores. Só que seguidor não paga boleto, André. O que paga boleto é a recorrência. O que constrói império é o que a gente chama no campo de batalha de LTV, o Lifetime Value, ou o valor do tempo de vida do cliente. Eu fui até a padaria do André e o cenário era exatamente o que eu imaginava. Um lugar lindo, cheiro de café torrado na hora, pães maravilhosos expostos na vitrine. Mas sabe o que faltava? Conexão. O André tratava cada venda como um evento isolado, um fim em si mesmo. O cliente chegava, passava o cartão, pegava a sacola e tchau. O André nem sabia o nome de quem estava ali pela terceira vez na semana. Senta aqui comigo, André. Vamos olhar para esses seus números. Você me disse que gasta, em média, R$ 20 em anúncios para trazer cada cliente novo. Esse cliente entra aqui e gasta, em média, R$ 40. Se a sua margem de lucro é de 30%, você lucra R$ 12 por venda. Ou seja, você está pagando R$ 20 para ganhar 12. Você está perdendo R$ 8 em cada primeira venda. Você só começa a ganhar dinheiro de verdade se esse cliente voltar no mínimo 3 vezes. Se ele não volta, você está trabalhando de graça para o Mark Zuckerberg. Essa é a ferida que ninguém quer mexer. A maioria das pessoas acha que o sucesso de um negócio está em vender muito. Errado. O sucesso está em vender muitas vezes para a mesma pessoa. O caos na rotina do André era justamente esse. Ele corria o dia todo para produzir pães de elite, gerenciava uma equipe de 6 pessoas, mas no final do dia, a conta não fechava porque o custo para manter a roda girando era maior do que a fidelidade da clientela. Ele estava no limbo da padaria. Muita gente passando, pouco lucro ficando, e o pior de tudo é que ele estava exausto. Quando você depende apenas de clientes novos, você vive sob uma pressão insuportável de ser sempre o mais barato ou o mais chamativo. Quando você domina o LTV, você cria uma base de fãs que compra de você porque confia, não porque viu um anúncio com desconto. André, você tem uma mina de ouro debaixo dos seus pés e está tentando minerar carvão a quilômetros de distância. Você tem o contato dessas pessoas? Você sabe qual é o pão favorito daquela senhora que vem todo sábado? Você tem um processo para trazer esse cara de volta na terça-feira, que é o seu dia mais fraco? A resposta dele foi um silêncio constrangedor. Eu vou te mostrar agora o que eu fiz com o negócio do André e como você vai aplicar isso hoje mesmo, seja você dono de uma padaria, de uma loja ou de um serviço. Nós vamos parar de implorar por novos olhares e começar a faturar alto com quem já te deu o voto de confiança. O segredo que eu revelei para o André no final daquela tarde mudou o jogo da padaria dele em menos de 30 dias. E eu vou abrir essa caixa preta para você no final deste vídeo. Mas antes, você precisa entender a mecânica da virada. Porque se você não entender o conceito, você vai continuar sendo o escravo do anúncio. A partir de agora, esquece a palavra venda. Vamos falar de relacionamento lucrativo. O André achava que vendia pão. Eu mostrei para ele que ele vende o ritual da manhã de uma família. E rituais, meu amigo. Rituais são repetitivos. É aí que mora a fortuna. Vamos descer para o detalhe, porque o diabo mora nos pormenores, mas o lucro também. O grande problema do André
e o seu também, é que vocês foram ensinados a ser caçadores quando o segredo da riqueza está em ser fazendeiro. O caçador acorda todo dia com a barriga roncando e precisa matar um leão novo para comer. Se ele falha um dia, ele passa fome. O fazendeiro... o fazendeiro planta uma vez, cuida da terra e colhe por décadas. Eu olhei bem nos olhos do André e disse: André, para de olhar para o seu faturamento bruto e começa a olhar para a sua taxa de retenção. Ele me olhou como se eu estivesse falando grego. Então eu peguei um guardanapo de papel, uma caneta e desenhei um balde furado. É assim que a maioria dos negócios brasileiros funciona hoje em dia. Você joga água dentro, que são os seus novos clientes vindos do tráfego pago, das postagens, do panfleto. Mas o balde está cheio de furos no fundo. A água sai mais rápido do que entra. O conceito de LTV, que a gente chama de valor do tempo de vida do cliente, não é uma métrica de vaidade para investidor da Faria Lima. É a única métrica que separa quem vai quebrar em 2 anos de quem vai construir um patrimônio multigeracional. Para você entender a profundidade disso, vamos fazer uma conta de padeiro, literalmente. Imagina que o seu custo para adquirir um cliente, o famoso CAC, seja de R$ 20. Se esse cliente vem uma única vez e deixa R$ 10 de lucro líquido para você, você perdeu R$ 10. Agora, se esse mesmo cliente, através de uma estratégia de retenção, volta 10 vezes no ano, o seu lucro com ele passa a ser de R$ 100. O custo de aquisição continua sendo os mesmos R$ 20. O seu lucro real saltou de um prejuízo para R$ 80 de saldo positivo. Percebe o abismo que existe entre as duas situações? Eu expliquei para o André que o LTV é sustentado por um tripé que eu chamo de a trindade da recorrência: frequência, ticket médio e tempo de retenção. Primeiro, a frequência. Quantas vezes o cliente volta por mês? Se ele compra pão artesanal só no domingo, ele é um cliente de frequência 4. Se ele compra para o café da tarde de quarta-feira também, ele vira um cliente de frequência 8. Dobrar a frequência é muito mais barato do que dobrar o número de clientes. Segundo, o ticket médio. Quanto ele gasta cada vez que pisa na sua loja? O André vendia o pão, mas não oferecia a geleia artesanal, o café moído na hora ou o queijo da Serra da Canastra que combinava perfeitamente com aquela crosta. Ele estava deixando dinheiro na mesa por pura timidez ou falta de processo de venda adicional. Terceiro, o tempo de retenção. Por quantos meses ou anos esse cliente continua fiel a você? Um cliente que compra de você por 5 anos vale ouro, enquanto o cliente que compra uma vez e some é apenas um custo operacional. O André começou a suar frio. Ele percebeu que estava negligenciando o maior ativo da empresa dele, a lista de quem já comprou. Jonathan, mas como eu faço para eles voltarem sem parecer que eu estou desesperado ou implorando? Ele me perguntou. Aí é que entra a psicologia do consumo. O ser humano é um animal de hábitos. Se você não criar um caminho para o seu cliente, ele vai seguir o caminho da conveniência, que geralmente é a padaria mais próxima ou a que deu um desconto maior naquela manhã. Para vencer a conveniência, você precisa de pertencimento. Eu perguntei para o André: quantas vezes você mandou uma mensagem para um cliente que não aparece há 15 dias dizendo que sentiu falta dele e que o pão de nozes que ele tanto gosta acabou de sair do forno? Ele nunca tinha feito isso. Ele achava que era invasivo. Invasivo, André, é você deixar o seu cliente comprar um pão industrializado cheio de conservantes no supermercado porque você teve preguiça de lembrar a ele que o seu pão é melhor e faz bem para a saúde da família dele. Vender é um ato de serviço, se o seu produto é bom de verdade. A nova lógica do Jonathan Business é baseada em dados, não em achismo. Nós paramos de investir R$ 5.000 por mês em anúncios para desconhecidos e pegamos metade desse valor para investir em experiências para quem já era cliente. Criamos o Clube do Pão, uma assinatura onde o cliente pagava um valor fixo por mês para receber em casa ou retirar na loja o pão quentinho todas as manhãs. Isso mudou o jogo do fluxo de caixa. Em vez de o André acordar todo dia sem saber quanto ia vender, ele já começava o mês com o aluguel e a folha de pagamento pagos pelos assinantes. Isso é previsibilidade. Isso é o poder do LTV aplicado na veia do negócio.
O André saiu daquela conversa com a cabeça explodindo. Ele entendeu que o pão era só o veículo, mas o negócio dele era a gestão da base de dados e o encantamento contínuo. Ele parou de ser um tirador de pedido e começou a ser um gestor de comunidade. Mas não se engane, não é só mandar um oi sumido no Zap Zap. Existe uma técnica rítmica de contato, uma régua de relacionamento que você precisa seguir para não ser o chato do bloqueio. Eu vou te mostrar exatamente como nós desenhamos essa régua para a padaria e como você vai adaptar isso para o seu negócio, seja ele qual for. Porque, no fundo, todo mundo quer ser reconhecido pelo nome e ter suas preferências respeitadas. Agora que você entendeu que o lucro não está na primeira venda, mas na quarta, na quinta e na centésima, nós vamos para a execução. Vamos para o campo de batalha ver como o André implementou isso na prática, os erros que ele cometeu no início e a ferramenta simples que ele usou para organizar tudo isso sem gastar um centavo com softwares caros. O que eu fiz com o André foi uma intervenção cirúrgica. Eu cheguei para ele e falei: André, a gente vai parar de brincar de padeiro e vai começar a jogar o jogo do banco de dados. O primeiro passo no campo de batalha foi a implementação do que eu chamo de régua de contato ouro. Nós pegamos um caderno velho que ele tinha lá, onde ele anotava os pedidos de encomendas de bolos e transformamos aquilo em um sistema de inteligência. Eu obriguei o André e os funcionários dele a pedirem apenas 2 informações de cada pessoa que passava pelo caixa: o nome e o WhatsApp, com a promessa de que eles receberiam o alerta de fornada. Quem não gosta de pão quente? Ninguém! Em uma semana ele tinha 300 nomes. Em um mês, 1.200. Agora presta atenção na matemática da coisa, porque é aqui que o seu jogo vira. Nós dividimos esses 1.200 clientes em 3 baldes. O primeiro balde eram os VIPs, que vinham mais de 3 vezes por semana. O segundo balde eram os recorrentes, que vinham uma vez por semana. O terceiro balde eram os dorminhocos, que tinham comprado uma vez e nunca mais voltaram. Para os VIPs, o André não mandava promoção, ele mandava exclusividade. Dona Maria, o André aqui da padaria. Acabei de tirar um lote especial de croissant de amêndoas que eu sei que a senhora adora. Reservei 2 para a senhora. Se não vier buscar em 2 horas, eu coloco na vitrine. Sabe o que acontecia? A Dona Maria não só ia buscar, como postava no grupo da família que o padeiro tinha reservado um pão para ela. Isso é LTV puro. É transformar o cliente em um advogado da marca. Para os dorminhocos, a estratégia foi mais agressiva. Nós criamos o Dia do Reencontro. O André mandou uma mensagem simples. Oi, faz tempo que você não sente o cheiro do nosso café. Estamos com saudade. Se você passar aqui hoje ou amanhã, o seu primeiro café é por nossa conta. Só mostra essa mensagem. Dos 400 dorminhocos, 120 voltaram naquela semana. O custo de um café para o André é de 80 centavos. Ele gastou R$ 96 para trazer 120 pessoas de volta. Se cada uma gastou R$ 20, ele colocou R$ 2.400 no caixa com um investimento de menos de R$ 100. É ou não é melhor que o algoritmo do Mark Zuckerberg? Mas aí veio a quebra de padrão. O desafio que quase fez o André desistir. No meio da segunda semana, um dos fornos principais da padaria pifou. Foi um caos. A produção caiu pela metade, os clientes começaram a reclamar que o pão estava acabando cedo demais. O André entrou em pânico. Jonathan, o plano vai por água abaixo, não tenho produto para todo mundo. Eu olhei para ele e disse: André, usa a escassez a seu favor. Avisa no grupo de WhatsApp que o forno quebrou, que você preza pela qualidade e que por isso a produção vai ser limitada a apenas 50 unidades do pão rústico por dia até o concerto. O resultado? As pessoas começaram a fazer fila na porta 30 minutos antes da padaria abrir. O que era um problema técnico virou um evento de desejo. Ele vendeu tudo em 1 hora e com um valor 10% mais alto, porque a percepção de valor explodiu. Depois que o forno voltou, nós implementamos a segunda fase, o aumento do ticket médio por sugestão. Eu treinei a equipe do caixa. Se o cliente pedia um pão, o atendente não dizia apenas algo mais. Isso é frase de amador. Eles diziam: você já provou a nossa manteiga temperada com flor de sal que combina perfeitamente com esse pão quente?
O André comprou potinhos de vidro pequenos, fez a manteiga artesanal e colocou do lado do caixa. O custo era de R$ 3, ele vendia por 15. 4 em cada 10 clientes levavam o pote. Só nessa brincadeira, o ticket médio da padaria subiu de R$ 32 para R$ 45 em 15 dias. Multiplica isso por 60 clientes por dia. São quase R$ 800 a mais de faturamento diário, vindo das mesmas pessoas que já estavam lá dentro. Eu mostrei para o André uma planilha simples. Em uma coluna, o CAC, que é o custo de aquisição. Na outra, o LTV acumulado. No primeiro mês, o LTV dele era praticamente o valor de uma compra. No terceiro mês, depois dessas ações, o LTV médio dele tinha saltado para R$ 560 por cliente. Ou seja, cada pessoa que entrava na padaria agora valia R$ 560 para o negócio dele ao longo de alguns meses, e não mais apenas os R$ 30 da primeira sacola. O André parou de sofrer com o preço da farinha, porque o lucro dele estava tão alto que ele conseguia absorver as variações do mercado sem repassar tudo para o cliente. Ele parou de ser escravo da padaria e começou a ser o dono dela. Ele contratou um gerente para cuidar do operacional e focou 100% na gestão da base de clientes. Mas o que eu vou te contar agora na parte final é o que realmente separou os homens dos meninos. Existe um gatilho mental que nós usamos que fez com que os clientes do André não apenas comprassem, mas começassem a trazer os amigos e familiares de forma automática, criando um ciclo de crescimento orgânico que nenhum anúncio pago consegue replicar. É o segredo da indicação premiada que ninguém te conta porque prefere te vender curso de tráfego pago. Chegou o momento de a gente parar de falar de sobrevivência e começar a falar de domínio de mercado. O André já tinha o controle do fluxo de caixa, já tinha aumentado o valor que cada cliente deixava na padaria e já tinha uma base de dados que trabalhava para ele. Mas faltava o golpe de mestre. Sabe aquele momento em que o seu negócio deixa de ser uma opção para o cliente e vira uma extensão da vida dele? É aqui que o jogo fica sério. Eu chamei o André no canto da padaria, lá perto do forno de lastro, onde o cheiro do pão é mais forte, e disse: André, as pessoas não querem apenas comprar pão. Elas querem pertencer a algo. Elas querem ser iniciadas em um segredo. Foi aí que nós implementamos o gatilho da Comunidade dos Guardiões do Trigo. Parece nome de filme, eu sei, mas a estratégia era puramente matemática e psicológica. Nós criamos um sistema de indicação que não dava descontinho. Desconto é coisa de quem não confia no que vende. Nós criamos o convite do embaixador. Cada cliente VIP, aquele que já estava no balde de alta frequência que eu te falei na parte anterior, recebia 2 cartões físicos bonitos, em papel de alta gramatura. O cartão dizia o seguinte: este é um presente de um amigo que valoriza o verdadeiro pão. Traga este cartão e você e quem te convidou ganharão uma degustação privada da nossa fornada especial de sexta-feira. Sabe o que aconteceu? O ser humano adora dar presentes, desde que ele não precise pagar por eles. Os clientes do André se sentiram poderosos. Eles não estavam indicando uma padaria. Eles estavam dando um presente de luxo para um amigo. Em 2 meses, a base de clientes do André cresceu 40% sem ele gastar um único centavo em anúncios no Instagram ou no Google. Isso é o que eu chamo de crescimento orgânico exponencial, guiado por LTV. Mas agora, presta atenção, porque eu vou te revelar o segredo que eu prometi lá no começo, a condição de vitória que mudou a vida do André permanentemente. O André me perguntou: Jonathan, o que eu faço se um concorrente abrir uma padaria mais moderna na rua de trás e começar a queimar preço? A resposta é o que eu chamo de barreira de saída emocional. Nós criamos uma experiência tão personalizada que para o cliente sair da padaria do André e ir para outra, ele não estaria apenas trocando de pão. Ele estaria abandonando um relacionamento. O sistema do André agora avisa quando é o aniversário não só do cliente, mas dos filhos do cliente. Naquela semana, o cliente recebe um pão doce em formato de letra com a inicial do nome do filho, como um presente da casa. O resultado final? O André que eu conheci, aquele homem de 47 anos, exausto, que achava que o lucro era um mito, hoje tem uma operação que roda praticamente sozinha.
Antes, o faturamento dele era de R$ 80.000 por mês, com um lucro real de menos de R$ 5.000, porque ele estava sempre sangrando dinheiro para trazer gente nova. Hoje, o faturamento saltou para R$ 150.000, mas o segredo está aqui. O lucro líquido passou de 5.000 para R$ 45.000. 9 vezes mais lucro com menos do que o dobro do faturamento. Por quê? Porque ele parou de pagar para vender. O André agora tira férias com a família, coisa que ele não fazia há 6 anos. Ele tem tempo para pensar na expansão, na segunda unidade, e não mais em como vai pagar o boleto da farinha na segunda-feira. Ele entendeu que o cliente não é uma transação, é um ativo financeiro que precisa ser gerido com inteligência. E você, vai continuar jogando água no seu balde furado? Vai continuar sendo o escravo do algoritmo, implorando por uma curtida ou por um seguidor novo, enquanto ignora a fortuna que já está entrando pela sua porta? O mercado não tem pena de quem é amador. Ou você constrói uma máquina de retenção e entende o valor do tempo de vida do seu cliente, ou você será engolido por quem faz isso. O plano está na sua mesa. Eu te dei a estratégia. Eu te mostrei os cálculos, eu te dei o passo a passo do campo de batalha com o caso real da padaria. A pergunta não é se funciona. A pergunta é se você tem a coragem de parar de fazer o que todo mundo faz e começar a fazer o que traz dinheiro de verdade para o bolso. Se você quer parar de ser um caçador de vendas e se tornar um fazendeiro de lucros, o seu primeiro passo começa agora. Não espera a próxima segunda-feira, não espera o mês virar. Pega a sua lista de clientes hoje, identifica quem são os seus VIPs e manda a primeira mensagem de conexão. O seu império não vai ser construído com clientes novos, mas com os clientes antigos que não aceitam comprar de mais ninguém a não ser de você. Acabou o tempo da desculpa. Agora é tempo de execução. O campo de batalha está te esperando. E eu quero ver você do lado dos vencedores, do lado de quem domina o LTV.